Oeste da Índia, 18 de abril de 1819. Enquanto caçava tigres perto da aldeia de Ajanta, o oficial britânico John Smith descobriu 29 templos em cavernas escavados em um penhasco acima do rio Wagora. A arquitetura e a ornamentação das cavernas, construídas em 200 a.C., revelam novas informações sobre a origem do passado sagrado da Índia. Ajanta é singular porque essas são as mais antigas cavernas budistas da Índia. Eles começaram o trabalho aqui em 200 a.C. e esse trabalho continuou até o final do século VI depois de Cristo. Após o século VII depois de Cristo, o budismo começou a declinar em toda a Índia. E essas cavernas foram abandonadas, ninguém morava nelas. Assim, com o tempo, uma densa floresta cresceu aqui e todas essas cavernas foram cobertas pela vegetação. Conforme anda pelas cavernas de Ajanta, você vê todo o tipo de templos escavados em rocha sólida, com nichos e alcovas e até estátuas. Mas tudo isso foi escavado em um único bloco de pedra gigantesco. Visitadas todos os anos por milhares de budistas, ainda hoje as cavernas são consideradas sagradas. Construídas como santuários e templos por monges devotados, elas contêm muitos lugares de adoração completos, com pinturas e esculturas que retratam a vida e a época do Buda Supremo, muitas vezes chamado de O Iluminado. Existem muitos assuntos esculpidos em Ajanta. Muitas dessas esculturas são do Buda. Além dessas esculturas, há diversas representações de outros seres mitológicos. Esses são chamados Jatakas. Esses Jatakas mostram as vidas anteriores e essas vidas poderiam estar ligadas com, digamos, o Buda nascer como um animal, nascer como uma divindade ou nascer como um ser humano. Ainda hoje, os engenheiros modernos ficam intrigados com o modo em que as cavernas foram cortadas nos penhascos de granito com 20 metros de altura, mais de 2.000 anos atrás. Essas cavernas foram criadas por meio da remoção da pedra, literalmente levada por túnel até a superfície da rocha. A pedra foi removida, cinzelada, retirada, e todos os espaços interiores que vemos nas cavernas hoje foram criados pela remoção da pedra. Todos os detalhes arquitetônicos que vemos no sítio e as esculturas foram escavados no mesmo bloco de rocha que é a própria encosta da montanha. Segundo os pesquisadores, o complexo de Ajanta é importante por causa do posicionamento intencional das cavernas nos penhascos. Uma disposição que revela um entendimento extremamente adiantado da atividade celeste. As cavernas são escavadas em formato de ferradura e orientadas em diversas direções. Algumas são orientadas para o oeste, outras para o sul, e algumas são orientadas para o leste, de modo a se voltarem para o sol nascente. Tudo indica que os povos antigos na Índia eram muito interessados no universo e na relação entre os corpos celestes. Evidências do conhecimento preciso que o escultor tinha dos movimentos celestes são encontradas em duas cavernas específicas. Cada uma delas contém estupas, ou estruturas em forma de domo, representando Siddhartha Gautama, o Buda Supremo e mestre espiritual que fundou o budismo. A caverna 19 é orientada para o solstício de inverno, e isso significa que, no dia do solstício de inverno, o sol da manhã se filtra pela grande janela da fachada e a luz do sol ilumina a base da estupa. Isso também ocorre na caverna 26 em Ajanta.
Ela é orientada para o solstício de verão, e assim, no dia do solstício de verão, a luz é filtrada e atinge a estupa. Isso é uma coisa muito difícil de fazer, porque estavam cortando rocha sólida dentro daquela caverna. Então, seria preciso um equipamento de alta tecnologia, a fim de fazer um túnel, construir e escavar dentro da rocha sólida, e ainda assim estar perfeitamente orientado para o solstício. Será que as cavernas de Ajanta foram construídas com a ajuda de tecnologia alienígena avançada, como acreditam os teóricos do astronauta do passado? Se foi assim, será que são consideradas sagradas pela população local devido à sua conexão com visitantes extraterrestres? Muitos teóricos do astronauta do passado olham a estupa e dizem que é uma referência simbólica do poder do voo. Muitas vezes ela é mostrada simbolicamente com um jovem Buda e parece mesmo que ele está manipulando algum tipo de controle na estupa. As estupas sempre foram usadas como um modo de Buda subir aos céus ou descer dos céus. E assim vemos que as estupas, como obra de arte, podem dizer que o Buda estava indo para o espaço. Havia uma obsessão dos antigos seres humanos de representar as coisas que viam. Acho que faziam isso com escavações em cavernas, pinturas, esculturas e monumentos. Porque era isso que viam. Eles estavam duplicando aquilo que eles viam. Mas representavam coisas muito estranhas. Eles representavam deuses e figuras que eram meio animal, meio deuses. Assim, temos aqui o que parece ser algum tipo de templo subterrâneo especial, que foi construído por extraterrestres ou algum tipo de deuses espaciais. O que os monges budistas viam? Será que os monges budistas foram ajudados por algum tipo de presença extraterrestre? A teoria do astronauta do passado sugere que se encontramos pinturas ou esculturas de seres meio homens, meio animais, em algum ponto da história humana, essas criaturas realmente existiram, porque elas foram criadas geneticamente pelos extraterrestres. As esculturas e pinturas murais em Ajanta são alguns dos trabalhos artísticos mais antigos da Índia. Mas sua construção elaborada realmente se deve ao contato humano com viajantes espaciais?